Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de programação estruturada e na nossa aula de hoje nós vamos novamente dar continuidade aqui ao aprendizado de programação em C, usando ainda o nosso terminal para praticarmos, mais vezes como ser livres e independentes de uma plataforma, de uma IDE para programar em C e fazer tudo no braço. Porém, na próxima semana nós já vamos iniciar de uma forma mais leve, usando uma IDE, que é um software que vai nos ajudar a programar em C. Porém, essa IDE, também vai ser uma IDE escolhida por nós, uma IDE leve, uma IDE que nos auxilia a trabalhar e ter um bom desenvolvimento, certo? Então vamos lá. Nessa aula nós vamos ver a ideia de variáveis e como isso é representado em C. Bom, o conceito de variável é literalmente um local em memória onde você guarda valores. Como é que isso é trabalhado em C? Novamente vamos revisar. Vou só verificar a versão GCC instalado, Vim também instalado, né? Tá aqui a minha versãozinha do Vim. Então, já temos o que nós precisamos para programar em C. E vou criar um arquivo para começarmos aí os nossos exemplos com a definição de variáveis em C. C é dito estaticamente tipado, a linguagem de programação estaticamente tipada. O que significa isso? A mesma ideia lá de lógica de programação. Cada tipo de dado que você trabalha, ele tem um nome específico, que faz parte, da sintaxe do C, esse nome. Então, nós vamos aprender que nome é esse. E C é case sensitive, ou seja, comandos em minúsculo tem diferença de comandos em maiúsculo, e assim as variáveis também, né? Se você definiu o nome de uma variável, o nome de uma caixinha que você vai guardar alguma coisa, de uma determinada forma, aquele mesmo nome tem que ser sempre usado em todas as vezes que você for precisar utilizá-lo, tá certo? Então, vou criar primeiro o meu arquivo C, o comandozinho só revisando que nós vamos utilizar aqui no terminal touch, tá? Para criar o arquivo touch variável exemplo.c. Esse vai ser o nome do meu arquivo C, onde eu vou testar as minhas variáveis, tá? Então eu vou editar esse arquivo com o meu editor de texto em modo terminal, com o Vim. Tá aí. E ao acessar o meu arquivo, observe aqui na parte inferior, do texto, da tela, que eu vou dar um toque na letra I e vai aparecer a palavrazinha insert. Significa dizer que agora eu posso inserir código C, posso inserir comandos nesse meu arquivo, tá? Então eu vou colocar o nosso cabeçalho, include stdio.h, void main, abre e fecha chaves, e vou testar o meu programinha em C. Bom, vamos lá, eu vou colocar um printf com a seguinte mensagem: vou definir uma variável inteira. Vou quebrar a linha, para o cursor descer para a linha de baixo no momento da execução do código, por isso /n aqui ao final. Lembre-se do ponto e vírgula ao final de cada linha, tá? Então eu só passei uma mensagem. Essa mensagem vai ser exibida na tela do computador quando eu executar o meu programa em C. E agora eu vou definir uma variável do tipo inteira. Em C, nós podemos definir uma variável do tipo inteira com a palavrazinha int e o nome da variável, né? Eu vou chamar ela de num e vou atribuir um valor 10 para ela. Agora como é que eu faço para escrever o conteúdo dessa variável em C? Bom, em C nós temos o que nós chamamos de formatação de saída, ou seja, na hora de escrever uma variável, nós podemos formatar essa saída especificando para o nosso compilador onde ela vai ser mostrada. Como isso é feito? Nós mandamos escrever printf e formatamos a saída dessa variável da seguinte maneira: se eu vou escrever números,
eu aplico uma formatação no meu printf dizendo onde esse número vai ser escrito, que é exatamente o que vem depois do %d, tá? E é interessante que isso fique entre aspas. Observe, eu vou colocar uma frase. O número é %d. Então, essa minha variávelzinha número, eu coloco vírgula, tá? Para fechar aqui toda a sequência de caracteres que eu escrevi, né? Logo após o meu %d, fecha aspas, vírgula, e o nome da minha variável, exatamente como eu a defini. Observe que eu a defini aqui como sendo do tipo inteira, por isso int, e o nome dela é chamada de num. Para apagar, vou colocar valor. O nome da minha variável é valor. Para ficar mais didaticamente pronto, entendível, né? Ó, valor. E isso é o seguinte. Sim, eu esqueci de posicionar o cursor, né, na linha seguinte quando ele terminar. Então ele vai escrever o número 10 e posicionar o cursor na linha seguinte. E é isso, vamos testar, né? Vou dar um ESC aqui, observe que o insert vai desaparecer, ó. Sumiu, agora eu posso gravar as minhas informações. Como eu gravo? Dois pontinhos, WQ, para gravar e sair, ó. Observe aqui, WQ, Enter. Ele gravou e saiu. Agora eu vou compilar o meu programinha variável exemplo. GCC, variável exemplo.c, -o, variável. Eu vou chamar o meu executável só de variável. Observe, pessoal, que sempre que eu vou escrever o nome do meu programa, eu consigo inserir ele de uma forma rápida. Ó. Eu não digito o nome inteiro. Como eu faço isso? No teclado, nós temos uma teclazinha chamada de Tab que fica em cima de Caps Lock. Fica logo sobre Caps Lock, né? Bem acima. Quando já existe o nome de um arquivo que você escreve as iniciais, se você dá um toque nessa tecla, o autocomplementador insere automaticamente, tá? Isso nos ajuda a ter uma certa desenvoltura na hora de digitar ou usar o terminal. Por isso que a escrita é bem rápida. Então eu insiro -o para gerar o executável e o nome do meu executável em seguida, variável. Vou dar um Enter. Não houve nenhum erro, então ele gerou o executável. Se eu der um ls-l, perceba que tem o meu executável aqui, ó, variável. Eu vou forçar agora um erro para vocês verem o que acontece quando existe um erro. O que o compilador faz? Eu apaguei o ponto e vírgula da linha logo acima, tá? Então eu vou sair e vou tentar compilar de novo, ó. Vou tentar compilar o meu programinha. Opa, ele mostrou que tem um erro, ó. Na função main, ou seja, na função principal, tem um erro. É esperado uma vírgula ou ponto e vírgula depois do printf. Então ele diz exatamente onde é que está o erro. É antes, perdão, before. Agora o inglês falhou. Espera aí que o inglês falhou. Translate.google.com. É para traduzir para o português do Brasil. Before. É antes mesmo. Ah, meu inglês tá em dia, parceiro. Sabe o que? Sai. Ó, então, antes do printf. Então, antes dessa linha aqui, ele tá dizendo que tá faltando uma vírgula ou um ponto e vírgula. Vamos lá, conferir? Olha só, exatamente. Vou clicar em Insert e inserir aqui, ó. Acabamos então de testar e ver o que acontece quando o compilador encontra um erro. Quando ele não encontra, não dá nenhum erro. Certinho? Faltou mostrar isso para vocês na aula anterior. Gerado meu executável. Agora nós vamos para o ponto barra o nome do executável. Tá aí. Vou definir uma variável inteira, o número é 10. Exatamente o texto que colocamos no nosso código C.
Pessoal, devido ao tempo de gravação limite que eu sempre coloco para as minhas aulas, já estamos com 10 minutos. Ficamos por aqui. Na próxima aula nós continuamos. Até lá, tchau, tchau.